meio-dia a gente assistia a banheira do Gugu, a gente assistia aquele teste de cardíaco do Gugu, várias mulheres peladas, semi-nuas, digamos assim, né? E tava tudo bem naquela época. Hoje a gente entende que esse é um abuso infantil, né? A adultização das crianças, etc, né? Mas naquela época tava tudo bem, né? Então, assim, o que é pior? O que é mais nocivo, né? Qual é? Então, assim, a banheira do Gugu, todo mundo lá, tal, ou porque você pode pôr filtros agora, você pode... Então, cara, eu acho a rede social bem administrada, né, pros pais, para quem tem crianças, pais, a gente que é adulto entender que aquilo é uma vitrine, que é uma programação, mas que de repente não é um referencial, que tem conteúdos ali que você vai conseguir trazer para sua vida, que você vai usar de forma positiva, mas tem conteúdos que você não vai conseguir, como tudo na vida, né? Então eu acho que pode ser produtivo, pode ser saudável, sim. Anderson, bom, aí você falou a respeito dos jovens, né, com os idosos lá fazendo vídeos na internet, e super interessante, super legal. Mas você acha que os idosos, eles se dão bem com a tecnologia? Tem um entrosamento aí dos idosos com a tecnologia ou não? Vamos pensar em tecnologia. Claro que assim, os idosos, eles não nasceram com um smartphone na mão. Até a gente que é dos anos 80, em algumas situações a gente acaba tomando um baile aí da molecada que nasceu nos anos 2000 pra cá, né? Tipo, sobre tecnologia, programação e tudo mais, né? Então a gente acaba tomando um baile. Claro que os idosos, talvez em algumas situações, eles não têm toda essa habilidade que o pessoal que nasceu agora tem. Mas eu acho que eles mandam bem, cara. Dentro das limitações deles ali, dentro do que é esperado para a idade, dentro do que é esperado para o repertório deles, eles mandam bem. Você não vai cobrar de uma criança de 2 anos que ela fale. Ou talvez fale, mas não que tenha um repertório grande, extenso de palavras. Porque ela precisa de um pouco mais de tempo para se desenvolver, da mesma forma que você não cobra que o idoso seja expert em tecnologia, em celular, em computador, né? Ele seja um expert, porque de repente é de uma outra época, etc, né? Então, dentro das limitações, dentro do que é esperado, dentro das diretrizes deles, eu acho que eles mandam bem, sim. Eu acho que, né, eu não conheço um idoso que não sabe fazer uma ligação, que não sabe mandar um áudio no WhatsApp. De repente ele não consegue escrever porque ele não enxerga, né, porque ele tem um problema de visão. Mas ele sabe apertar um botão do microfone e mandar um áudio de 5 minutos, né? Então, assim, sim, dentro das limitações, dentro do que é esperado, eles conseguem, eles mandam bem, né? Claro que vai muito do interesse de cada um também, né? Mas eu acho que eles têm ali uma familiaridade, eles mandam bem, cara. A gente falou dos idosos, agora, e o que você acha dos jovens? Você acha que os jovens estão sendo moldados por essa nova fase da existência humana, que são as redes sociais e a tecnologia? Isso não acaba assustando um pouco aí pro futuro? Isso não causa um impacto emocional, um impacto psicológico? Mas aí a pergunta que eu faço é, você acha que as redes sociais imitam a vida ou que a vida imita a rede social? Nossa, é complexo, hein? Eu acho que é um pouco de cada, será ou não? De fato, assim, né? Há um tempo atrás eu li um livro de um sociólogo do país de Gales, né, inglês, etc., que chama Raymond Williams. Ele estava falando o nome do livro é Television. E ele estava descrevendo um pouco sobre, de 1950 esse livro, inclusive. E ele estava falando um pouco que a sociedade da época, a discussão era exatamente essa, se a sociedade ela era moldada a partir da televisão, ou se a televisão era uma representação da sociedade. Então, assim, tudo é muito complexo. Claro que assim, né? Uma coisa que eu percebo que é uma principal questão dos jovens de hoje é que talvez criou-se essa ilusão de que as coisas são mais fáceis do que realmente são, mais rápidas do que realmente são, né? Hoje você consegue resolver questões bancárias num celular e você se irrita quando você precisa ligar no banco para resolver. Quando você tem que ir lá, você quer morrer. Então, assim, você resolve e em 5 minutos tá tudo bem. Tem um aplicativo. Se você não resolve, você se irrita. Se você tem que ligar, você fica estressado. Se você tem que ir lá, você quer morrer, né? Então, assim, antes a gente precisava deixar meio-dia livre para você ir lá, sentar no banquinho lá, às vezes nem tinha ar-condicionado, então ficar em pé e esperar para poder ser atendido pelo gerente. Hoje você resolve tudo assim. Essa geração que veio dos anos 2000 para cá, eles não têm essa ideia de que você antes disponibilizava meio-dia para poder ir no banco. Eles não têm talvez essa consciência do que é a vida sem internet, sem o chat GPT, do que é sem pesquisar no Google, qual é a formulação da água, e o chat dá toda uma questão para você, que você tinha que ir na biblioteca e pegar um livro.
Então você tinha que sair da sua casa, né? De repente fazer os rituais anteriores, né? Tomar banho, trocar de roupa, tomar café. Se você tinha carro, você ia de carro, você tinha que pegar um ônibus, descer na biblioteca, falar com alguém, escolher um livro, procurar a página do livro onde estava aquilo. Se tinha alguém para te mostrar onde estava você, era melhor, senão você tinha que procurar. Hoje tudo está muito na mão, né? E talvez esses jovens de hoje em dia, eu acho que eles têm muito essa ideia de que tudo é muito fácil. Talvez esse seja uma questão da tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, esse é o benefício da tecnologia. Nós que somos dos anos 90, então nós sabemos o que é, dos anos 80, né, 90, nós sabemos o que é a vida com a tecnologia. Então, assim, metade da nossa vida foi sem, e agora a gente está vivendo a metade da nossa vida que é com, né? Então, assim, a gente está nesse momento aí, né? Então, a gente se relaciona com idosos, por exemplo, que não sabem o que é, que tem certeza de que antes era melhor, no sentido... Ou então que agora é melhor, então tem essa dúvida. E a gente se relaciona com os jovens que já cresceram nesse processo, né? Uma das queixas que eu escuto dos pais que vão no consultório que têm filhos adolescentes é: na minha época, eu fazia isso, eu fazia aquilo, meu filho tem tudo na mão e não quer fazer nada. Meu filho tem um livro, tem não sei o quê, eu pago escola, tá aí e ele não quer fazer nada, né? Mas assim, é a minha experiência, não é a experiência dele, né? Então que é tudo rápido. Então os jovens de hoje em dia, talvez eles tenham um pouco essa ideia. E aí o que acontece? É um trabalho, às vezes, dos pais, ou então é um trabalho de ser próprio jovem, entender que talvez o mundo não é bem assim, né? Que precisa de um pouco mais de tempo para... Às vezes precisa respeitar processo, porque todo esse caminho que eu descrevi do ônibus para você ir até a biblioteca diz respeito ao processo. Isso constrói dentro do nosso simbólico, do nosso psicológico, respeitar processos, respeitar momentos. E quando você está num nível que vem tudo na mão, você talvez tenha dificuldade de respeitar os processos, e tudo é processo, né? Então, eu acho que o principal problema da tecnologia de acessibilidade, tudo muito rápido, para os jovens de agora, é a ansiedade de não respeitarem processos. Quando precisa de construir, quando precisa de uma dopamina de mais longo prazo, digamos assim, né? E aí eles têm um pouco mais de dificuldade de respeitar processo. Falando assim de pais e filhos, como que é essa relação nos dias de hoje, assim, relação dos pais, né, e dos filhos? Porque assim, hoje a gente vive numa sociedade extremamente acelerada, que é difícil encontrar um tempo para qualquer coisa, é difícil. E a gente tem um outro dilema também, que são as redes sociais, os filhos ali nas redes sociais, os pais muitas das vezes também nas redes sociais. Isso causa um impacto na criação dos filhos nos dias de hoje? Dilemas, conflitos, aquela dificuldade do pai conseguir se relacionar com o filho? É uma boa questão também, porque nós estamos no momento, assim, né? Eu vou fazer 37 anos, não sei se você tem filhos. Não tem. Tá. As pessoas...